Bom dia, eu espero sinceramente que este final de semana que passou tenha sido abençoador na vida de cada um de vocês. Farei no dia de hoje e nos próximos algumas reflexões com base no Salmo de número 55. Inicialmente, e antes da nossa oração matinal, eu quero repartir com vocês os versos 1 e o 2 do referido Salmo, onde lemos o seguinte: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Meus queridos, este é mais um dos salmos de Davi. E nesta sua oração em forma de cântico, pois é isto o que significa um salmo, ele iniciou clamando desesperadamente ao Senhor, pedindo que o atendesse e que respondesse à voz da sua prece. Davi era homem poderoso e nesse tempo era rei em Israel e também considerado um herói de guerra. Mas nesta oração ele demonstrou diante de Deus toda a sua fragilidade emocional e a angústia que se instalou na sua alma por conta de uma situação muito difícil que ele estava passando. Ele necessitava da resposta urgente da parte de Deus com respeito aos seus pedidos e por isto, já de início, ele declarou, abro aspas, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Fecho aspas. Meus queridos, por vezes as nossas orações, assim como essa de Davi, necessitam de resposta urgente, não é mesmo? Em todo este salmo, Davi demonstrou sua total perplexidade enquanto ia derramando a sua alma diante de Deus. Por isto também declarou já desde o início para Deus. Abro aspas mais uma vez. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Fecho aspas. A perplexidade era tanta que ele a transformou em queixa perante Deus, de tão perturbado que havia ficado por conta dos fatos. E aqui cabe duas perguntas, creio eu. A primeira delas é: por que Davi não agiu na força do seu próprio braço? E a segunda é: por que ele próprio não se levantou e tomou providências quanto à situação que o levara a ficar assim perplexo e queixoso? Afinal de contas, Davi era um homem poderoso, soberano maior, rei em Israel. Ele poderia agir por conta própria e ninguém iria impedi-lo se assim agisse. Davi também era, como já falei, um herói de guerra, um guerreiro, portanto. Mas aqui, nesta situação, ao invés de usar da sua autoridade como mandatário ou de socorrer-se da valentia de guerreiro, ele resolveu entregar a sua causa a Deus. Geralmente, todos nós tendemos a agir em busca da resolução dos nossos problemas na força do braço, principalmente se estivermos investidos de grande autoridade como a de Davi e se gozarmos da fama de sermos valentes, corajosos, como também era o caso de Davi. Muito provavelmente procuraremos resolver as nossas questões com base nestas premissas. Mas Davi, neste salmo, nos oferece uma lição muito preciosa com respeito ao trato das nossas questões mais íntimas. A de que precisamos colocar as nossas questões diante de Deus, ainda que tenhamos autoridade ou valentia suficiente para resolvê-las. Esta lição é tão verdadeira que, enquanto pensava a este respeito, lembrei-me da atitude do nosso Senhor Jesus Cristo quando estava no jardim do Getsêmani, pouco antes do momento da sua crucificação. Jesus, Filho de Deus, estava prestes a ser traído e crucificado injustamente, e isto em decorrência da traição de um dos seus próprios discípulos. Jesus poderia ter resolvido tal situação por conta própria? Sim, é claro. Ele possuía poder, autoridade e era valente.
Todavia, nós sabemos que ao invés disto, ainda que em estado de grande agonia, ele orou a Deus o Pai e lhe fez a seguinte humilde petição. Abro aspas. Meu Pai, disse ele, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Fecho aspas. Meus queridos, eu creio que estamos diante de exemplos claros, tanto da parte de Davi, como do próprio Cristo, e que nos mostram que nós devemos, muitas vezes, sim, recorrer a Deus em meio às nossas perplexidades e perturbações, ao invés de buscarmos soluções por conta própria. Por esta razão é que eu te convido a orar nesta manhã comigo. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, vemos aqui nesta oração, em forma de cântico, um clamor da parte de Davi, um homem poderoso e valente, mas que estava sob pressão e, ao invés de procurar agir por conta própria, na força do seu próprio braço, buscando com as armas que tinha lidar com a situação, ele preferiu entregar as suas queixas ao Senhor. Ele preferiu contar contigo, colocar as coisas que angustiavam o coração dele diante do Senhor. Talvez ele pudesse sim usar da sua autoridade de rei e da sua valentia de guerreiro para resolver aquilo que estava ocorrendo na vida dele. Mas ele simplesmente resolveu entregar ao Senhor, pedir, clamar pelo teu socorro, e pediu ele urgência, Senhor Deus, que o Senhor estivesse atendendo com urgência, porque era algo que estava apertando a sua alma, o seu coração, e um enfrentamento que ele estava fazendo que lhe roubava, de certa forma, a paz. Mas ele confiou em ti e descansou a partir disso na tua provisão. E com isso, assim também como o Senhor Jesus se conduziu na ocasião em que citei, nós vemos, Senhor Deus, que devemos sim, em tempos difíceis, em dias de angústia, abrir mão da nossa condição de poder resolver as coisas e entregarmos ao Senhor as nossas causas, a fim de que o Senhor se levante em nosso favor. Muitas vezes, no afã de resolver as questões, nós trazemos mais caos sobre a nossa existência, mais problemas. E quando nós deixamos por tua conta, Senhor Deus, o Senhor nos dá, sim, o livramento necessário. Então, Senhor, nos ajuda a entendermos essa verdade e a não contarmos com a nossa própria valentia ou com a nossa autoridade, mas com a autoridade e o cuidado que vem da parte do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, qualquer pessoa que ao ouvir essa mensagem, partilhar dessa oração, esteja passando por tempos assim, difíceis, angustiantes, que possam também seguir o exemplo de Davi e do próprio Cristo e entregar a sua causa a ti. É a oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada segunda-feira. Fique na paz do Senhor.